Bom dia, tudo bom? Espero que esteja tudo ótimo. Vamos de Salmos? Hoje eu vou estar meditando no Salmos 32, que é muito lindo. E diz assim: bem-aventurado aquele que recebe o perdão dos seus pecados. Está falando assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus ossos envelheceram, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Aqui no verso 4 fala assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste o meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica, em tempo de poder encontrar-te. Eu vou parar por aqui, depois eu leio o final. Aqui vem falando sobre a confissão do pecado, ou seja, Davi está falando aqui, bem-aventurado a quem recebe o perdão. E Davi, ele sabia muito bem o que era receber o perdão de Deus. Davi, ele havia cometido vários pecados. Um dos pecados que Davi cometeu, eu vou falar quando eu chegar nessa oração dele de confissão e arrependimento. Mas Davi, ele era um homem cujo também, ele era um ser humano e ele também cometia muitos erros. E Davi, por cometer muitos erros, ele precisava estar sempre pedindo perdão a Deus também. E o que eu acho bonito aqui é que Davi fala assim, que o Senhor não retribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E ele fala: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Tem uma passagem na palavra de Deus que fala assim, aquele que esconde os seus pecados jamais prosperará, mas aqueles que as confessam e as deixam alcançarão misericórdia. E é o que Davi falou aqui, enquanto ele calava, os ossos dele iam secando. Depois que ele confessou o seu pecado, ele se sentiu bem na presença de Deus. No verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então ele confessou ao Senhor a sua transgressão, e o Senhor perdoou o pecado dele. Davi, ele só não confessou o pecado dele diante de Deus, como ele sentiu também o perdão de Deus. Como que é gostoso a gente sentir o perdão de Deus? Não é gostoso quando a gente, assim, às vezes a gente, assim, se desentendeu com alguém. E às vezes a gente faz tempo que não vê aquela pessoa. E depois que a gente passa a conhecer a palavra de Deus, que Deus transforma a gente sabe que não é legal a gente ficar com mágoa no coração, sem falar com a pessoa. Porque, assim, é normal a pessoa se desentender, porque nós somos seres humanos. Mas não é legal a gente se desentender e não se acertar com a pessoa. E não é gostoso quando a gente, a gente falhou com alguém, aí a gente reconhece que falhou com aquela pessoa e a gente vai lá e pede perdão para aquela pessoa e aquela pessoa fala: eu te perdoo. É tão gostoso você receber o perdão de uma pessoa, sabe? Parece que assim sai um peso da sua consciência, ainda mais quando você conhece a palavra de Deus, até porque Deus ele é o próprio perdão. Ele ensina a gente perdoar, porque ele está sempre perdoando a gente. Toda vez que a gente peca e a gente pede perdão a Deus, a gente pode ir confiando nele, confiante ao seu trono da graça, que ele vai nos perdoar. Mas muitas vezes a gente queremos o perdão de Deus, mas a gente não quer perdoar. E aí fica difícil para Deus. Por quê? Deus fala assim:
Eliane, se você nunca me viu e você quer que eu perdoe o seu pecado, agora aquele irmão, aquela pessoa lá que está com você o tempo todo, que você conversa com ela, você conhece ela, você vê ela, aí ela está precisando do teu perdão e você não quer perdoar ela. E aí, o que Deus fala? Primeiro você precisa dar o perdão, para depois você vir pedir perdão a mim, aí eu vou te perdoar. Porque se eu não perdoo, como que eu quero que Deus perdoa o meu pecado? Se eu não perdoo o meu irmão. E eu volto a falar que é uma sensação de alívio quando você dá o perdão para a pessoa, ou quando você também recebe o perdão. Porque muitas vezes você fala assim, você pode falar assim desse jeito, mas eu não vou pedir perdão porque quem errou foi ele, não fui eu. Sabe, para Deus, não importa quem que errou. Para Deus, Ele quer que a gente dá o primeiro passo. Ou seja, se não foi eu que errei, a pessoa que errou comigo, eu preciso ser humilde e dar o primeiro passo e chegar nela e falar, sei que você está chateada comigo, que você está chateado, que eu pisei na bola com você, não deveria ter feito isso, e eu tô te pedindo perdão. Porque muitas vezes o orgulho não deixa a gente ver isso. Muitas vezes o orgulho impede de a gente chegar lá e falar assim, não, foi ele que errou, então ele que venha pedir perdão, eu não vou perdoar. E se essa pessoa acontece alguma coisa com essa pessoa, ou acontece alguma coisa com você mesmo, nessa ocasião, você não consegue depois pedir perdão para essa pessoa. Sabe, gente, eu vejo relatos de pessoas que estavam brigadas com pai, com mãe, com filho, com filha, e não se perdoaram, e essa pessoa acabou falecendo e não deu tempo dessa pessoa pedir perdão para ela. E naquele momento lá que aquela pessoa estava na frente lá do caixão daquela pessoa, foi um momento horrível, porque imagine, tipo assim, vamos supor, você briga com seu marido ou você briga com sua esposa, de repente vocês vão dormir sem se falar um com o outro. Aí, o que acontece? Acontece alguma coisa, não dá tempo de você pedir perdão e aquela pessoa vai embora. A gente não sabe o dia de amanhã. Sempre eu falo, o dia de amanhã pertence a Deus. Então, a gente deve perdoar também as pessoas. A gente deve perdoar quem magoou a gente e a gente devemos também dar o perdão para as pessoas que nós magoamos. Uma vez Pedro chegou para Jesus e perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Porque Pedro se achava, nossa, se Jesus falar 7 vezes está bom, ou 10 vezes, aí Pedro ia se achar e ia falar assim, bom, eu já perdoou 7, então eu já estou dentro do limite. Mas Pedro ficou surpreso com o que Jesus falou para ele, não Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Deus não queria dizer para Pedro que ele podia perdoar 400 e eu não lembro quantas vezes que dá 70 vezes 7. Deus queria falar para Pedro que o perdão ele é infinito, ele não tem quantidade de perdão. Deus não falou só para ele perdoar 70 vezes 7 e pronto. Aí se essa pessoa pisar na bola de novo, não perdoa mais. Jesus quis dizer para ele, você tem que perdoar quantas vezes for necessária a pessoa. E aqui o salmista vem falando sobre a questão do perdão de Deus, ou seja, enquanto ele não confessava o pecado dele para Deus, ele não se sentia bem, ele ficava sofrendo. Mas quando ele confessou o pecado dele para Deus, ele se sentiu bem, era como se ele tivesse renascido. E aqui nos versículos final, que é o 10 e o 11, fala assim, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exultai-vos todos que sois retos de coração. Então, como eu disse, Davi, ele sempre tinha um motivo dele para estar pedindo perdão a Deus. E um dia eu vou contar aqui mais ou menos algumas coisas que Davi fez, que aos olhos de Deus foi muito, muito, muito triste. Deus ele ficou muito triste com Davi. Mas Davi, ele se arrependeu. Então, a mensagem que eu trago nesse momento para vocês é assim como nós necessitamos do perdão de Deus para ter paz na nossa vida, nós necessitamos também de perdoar e de ser perdoado. Então, se tem alguém que a gente magoou, fez mal, e a gente não fala com essa pessoa há muito tempo,
Ou essa pessoa está chateada comigo porque eu fiz alguma coisa para ela e ela também não fala comigo. Muitas vezes eu fiz algo que eu nem sei para a pessoa, mas a pessoa nem fala. Então eu preciso saber o que é. Mas o que eu quero trazer hoje nessa mensagem? Deus quer que nós sejamos sempre pessoas humildes para perdoar e dar o perdão. Quando a gente perdoa, Deus, Ele perdoa a gente também. E nós possamos dormir com a consciência tranquila que nós perdoamos aquela pessoa. E também possamos dormir em paz, tendo a certeza que Deus perdoou também o nosso pecado. Então, a minha mensagem nessa manhã é que, se você precisa perdoar alguém, perdoa, antes que seja tarde demais. Deus abençoe a cada um de vocês nessa manhã. Amém.